João capítulo 11 versículo 40 disse-lhe Jesus: Eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Comentários Otávio Rosa. A religião cristã pós-igreja primitiva inicia uma formulação que acabou prejudicando a propagação do Evangelho de Cristo, com formação de liderança que sem vivência daqueles que eram mais idosos que foram discipulados pelos apostolos ou alguns que havia estado presente nos feitos de Cristo e que ensinaram aos novos seguidores, e até mesmo menosprezaram o que pensavam a igreja primitiva, por ser formada em sua maioria por pessoas pobres e sem esperanças humanas que se pegaram à fé e à esperança de que poderiam na glória de Cristo, o Deus vivo, obter a salvação, mas antes optaram por colocar pessoas muito bem estudadas, com formação acadêmica, como filósofos e pensadores que iniciará um processo de materialização da igreja, comandada pelo imperador Constantino e sua realeza, até porque não existia templos religiosos cristãos, devido à perseguição que os cristãos sofriam e pela perseguição ferrenha que sofriam, inicialmente pelos judeus por não aceitarem-os conceitos propostos por Cristo, que na maioria contrariavam os preceitos religiosos determinados não por Deus, ou seja por Cristo, e sim pelo sumo sacerdote da sinagoga e sua liderança, e que nos anos subsequentes pelo Império Romano que, sabendo a verdade acerca da morte e ressurreição de Cristo, temia que agora ressuscitado Cristo poderia ir contra o Império Romano, e por essa ameaça temida por Roma tentava de todo modo eliminar quaisquer vestígios sobre Cristo e seus seguidores que, assim como se deu no passado quando o Egito havia escravizado o povo judeu e quando mais sofriam na mãos de Faraó mais cresciam, se davam os seguidores de Cristo. Essas personalidades filosóficas de mentes brilhantes independente do imperador e da liderança da Igreja Católica trabalharam de modo arduamente para trazem a materialidade das coisas ditas e ensinadas por Cristo, porém esbarravam na liderança da Igreja Católica que na sua maioria vinham de conceito religioso comum e muito praticado naquela época, entre séculos 3 e 4, a religião politeísta, que mesmo tendo conhecimento sobre o dito por Cristo não havia se despreendido da religiosidade na qual nascerá e viverá durante muitos anos. Tal conceito existe até o dia de hoje dentro da Igreja, e mesmo depois da sua divisão quando a Igreja do Oriente que situava na antiga Constantinópolis atua Istambul na Turquia, a Igreja ainda manteve-os conceitos religiosos do politeísmo romano e grego dentro de seus templos, que cerca de 5 séculos depois surgiria uma esperança com a rebelião do padre Martinho Lutero que havia se levantara contra o Papa Leão X e sua liderança, mas tais fatos levantaria dentro da cristandade a maior matança que poderia haver dentro de todas as religiões em todos os tempos e depois de muitas almas oferecidas ao diabo em nome da religião chegaram a uma conclusão e fizeram uma conciliação, que hoje chamamos de liberdade religiosa. Contudo, é claro que a ideia do padre Martinho Lutero de que somente a Escritura, ou seja a palavra de Cristo, fosse praticada no dia a dia da Igreja acabou sendo diluída dentro da Igreja Protestante com conceitos que não estavam relacionados com os ensinamentos de Cristo. Um exemplo que podemos dar é a teologia da prosperidade, que é o chamariz por parte da ala neopentecostais da Igreja Protestante, sem falar nos milhares de templos erguidos por pessoas que em tese receberá uma revelação um chamado de Cristo para pregar o Evangelho. Mas a glória de Cristo não consiste em ter ou ser membro partidário de templos religiosos cristãos e sim na aceitação e prática dos ensinamentos de Cristo. Os templos religiosos cristãos têm sim sua importância dentro da propagação do Evangelho, todavia a nossa vida tem que ser baseada na vida e nos ensinos de Cristo. Isso só conseguimos com a leitura diária e estudo da Palavra de Cristo, pois se queremos ver a glória de Cristo, nosso Deus, precisamos conhecê-lo e isso se dará por meio do Novo Testamento, palavra deixada por Cristo por meio dos apóstolos e seus discípulos. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho de Cristo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ave, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.